Olá, tudo bom? Hoje iremos falar de um assunto maravilhoso, falar em público. Você tem medo de falar em público? Então o título desse vídeo será Fale Sem Medo. Vamos lá? Mas antes, se inscreva no canal para você receber os vídeos, receber as notificações para eles. Se inscreva, dê o like nesse vídeo, dislike também, mas se expresse, interaja com esse vídeo. E nessa oportunidade eu quero falar, como eu falei antes, fale sem medo. Por que falar sem medo? Porque muitas vezes o falar em público é justamente uma expressão daquilo que você conhece ou da sua opinião que você quer passar. Só que a sua opinião é a sua mensagem, é aquilo que você quer que outros vejam. Mas quem são esses outros? São pessoas que vão se conectar com aquele assunto que você fala, com aquela mensagem que você está levando. E isso é importante, isso é muito importante você conhecer quem vai ouvir a mensagem que você quer levar. Mas antes, o que é que que gera em você? Vergonha, ansiedade, medo. Vergonha porque pensa que as pessoas vão julgar, pensa que as pessoas vão falar mal, pensa que as pessoas vão entender de outra forma. Ansiedade porque antes mesmo das coisas acontecerem já fica pensando essas que eu acabei de falar. Julgamentos, vamos julgar, e fica ansioso, eu quero passar logo, eu quero, às vezes nem prepara a mensagem direito, nem sabe o assunto direito, já quer lançar. Não é dessa forma. A forma correta é justamente aquela que mais se adapta a você. Qual é a forma que se adapta a você? Se for essa de pressa antes de formar a opinião, a mensagem, vai realmente te trazer esse desafio, esses pensamentos. Mas quando você está seguro daquilo que você está falando, preparado com aquela mensagem e sabendo quem, o seu público-alvo, quem vai ouvir, vai ficar mais seguro, mais fácil. Porque muitas vezes esse medo não existe, você colocou esse medo em pauta. Às vezes a vergonha também não existe, mas colocou-se essa vergonha. Sabe? Talvez a ansiedade também não existe. Olha, veja bem, se você vai viajar amanhã, hoje, claro, você vai ficar ansioso para que essa viagem chegue logo. Ansiedade normal, não descontrolada, aquela vontade de estar vendo as pessoas, de estar vendo aqueles lugares, traz ansiedade, traz um prazer. Porque esse mesmo tipo de ansiedade não é na hora de transmitir uma mensagem. Porque não traz, fica ansioso para, transmitir aquele conhecimento, transmitir aquela opinião. Porque coloca-se logo medo, ansiedade, coloca a ansiedade exagerada, no caso. Por que não coloca a vergonha em primeiro lugar? Por que será? Esses desafios justamente são porque não parou para estruturar a mensagem, organizar a mensagem. Muitas vezes também a inexperiência traz isso, porque a inexperiência, sempre você vai estar com o pé atrás, porque, sempre vai estar inseguro. Isso é normal da inexperiência. Isso é normal das pessoas que estão começando a falar em público. Isso é normal. O que muitas vezes a gente precisa entender é que é o seguinte: o medo, eu chamo ele de tempero. Porque o medo, ele controlado, ele traz benefício. Ele traz benefício porque você se policia naquilo que falou, você se policia na sua linguagem corporal, você se policia, para quem foi que você falou, você se policia. Mas quando esse medo é exagerado, traz os sentimentos e comportamentos que eu acabei de falar, que eu falei antes. Então você precisa entender o seguinte, que o medo pode ser usado a seu favor. Por isso fale sem medo. Porque o medo exagerado te atrapalha, mas o medo controlado ele te ajuda. Ao invés de você tirar todo o medo, aumente a coragem, aumente a organização, aumente a segurança de passar a mensagem que você quer passar para a pessoa. Não pense que eu sempre falei normalmente aqui no vídeo, não. Eu tinha muitos problemas.
A começar no colégio. Eu não conseguia me levantar quando o professor me chamava para falar à frente daquilo que eu aprendi, né? E passar para os meus colegas. Eu não conseguia. Eu só conseguia transmitir escrevendo, porque eu não consegui, não tinha forças para falar. Eu não tinha essa segurança para falar. E eu não tendo essa segurança, o que acontecia? Eu não me levantava de forma nenhuma. Eu ficava ali calado, eu ficava observando. Às vezes no final da unidade, eu tirava notas melhores até do que aquelas pessoas que se levantaram. Mas eu não conseguia me expressar. Então, com o tempo, eu comecei a entender a importância, né, de falar, sabe? Eu comecei a entender que aquilo que eu escrevia tinha relevância, porque combinava, né, e chegava mais perto daquilo que foi me passado, ensinado, né, dirigido ou ministrado pelo professor. E aquilo eu comecei a entender a relevância, a importância, e começou a perder a vergonha. Só que quando eu, como representante, eu fui trabalhar também, fui vender, e eu tinha ainda vergonha de falar para alguns grupos de pessoas, alguns grupos de empresários. Eu tinha vergonha, muita vergonha. Eu disse, o que é que eu vou falar para aquele homem? Aquele homem sabe tudo de empresas, mas eu entendia que eu estava levando um produto para ele vender e trazer lucros para a sua empresa. Quando eu comecei a entender também, mudou, virou a chave. E os ciclos da nossa vida são assim. Sempre chega uma novidade e a gente começa a entender a importância que tem aquela novidade ou aquele novo ciclo que iremos começar a viver. E isso me ajudou muito a vencer. Isso me ajudou, mas eu tinha outros probleminhas de comportamentos assim, em relação a ser introvertido, de ser tímido. Isso tudo me ajudou a que eu pudesse ficar naquela posição de não conseguir falar em público. Hoje eu venci, e por isso que eu venci, que eu tenho certo? Algumas técnicas, algumas formas, algumas maneiras, né, que eu reagi, que eu fiz, que eu coloquei na minha vida, que posso ajudar outros. E por isso eu estou gravando esse vídeo. E por isso também que eu elaborei um e-book, o nome dele é Fale Sem Medo, para ajudar essas pessoas que têm medo de falar em público, que talvez passa pela mesma situação que eu passei um dia, né? Até um dia desses eu ainda tinha algum tipo de timidez, mas assim, a gente vai vencendo, é de vitória em vitória que a gente vai crescendo, é de vitória em vitória que a gente vai melhorando, nos aperfeiçoando. E o desenvolvimento seu de falar em público passa muito por aquilo que você acredita, pela organização que você tem, pela forma e o assunto que você quer mostrar ao público. Então, que você possa entender essas coisas. Aqui embaixo tem a descrição desse e-book, e eu ainda vou te fazer algo importante. Vou te dar uma mentoria, uma conversa online onde você vai falar sobre suas dúvidas, e eu vou falar da forma que eu conheço, da forma que eu conheci, as minhas experiências, para que possa te ajudar, tá bom? Você vai ver aí embaixo o e-book, você vai ver aí embaixo também a forma que você entra em contato para a gente fazer essa mentoria, tá bom? Totalmente grátis. A mentoria é totalmente grátis. Então que você possa nessa hora entender que há uma importância em você começar a entender e vencer essa vergonha, essa ansiedade e esse medo de falar em público. Tá bom? Grande abraço, eu te espero no próximo vídeo, mas não esqueça, visite a descrição aí embaixo do vídeo. Grande abraço.